E aí galera, vamos para a segunda parte aí do nosso vídeo sobre como isolar limper. Espero que vocês estejam gostando. A gente terminou aqui o nosso primeiro vídeo nesse size 10 suited. Agora a próxima mão que a gente vai jogar vai ser size bala suited aqui. O vilão da mão ele tem mais de 80 big blind. Então aquele famoso dá pra colocar ele naquele famoso limp Colin Station, que é aquele jogador que limpa boa parte do range, limpa muita coisa, limpa quase quase rei X, suited, limpa muita coisa mesmo e qualquer coisa que ele acerta nesse board aqui ele vai continuar na mão. Aquele famoso jogador que ele acaba dando bad beats em alguns jogadores do torneio, mas depois ele doa tudo pra alguém, né? E aqui a gente faz uma size 2 vezes e meia. Essa size 2 vezes e meia eu acho boa nessa fase do torneio, mas eu prefiro fazer ela quando a nossa mão não tem muito valor, ou quando a gente não tá tão deep no jogo. Como a gente tem aí uns 30 blinds, o nosso vilão aqui limpa boa parte do range, limpa muita mão ruim, muita mão que a gente está dominando. Eu acho que o 3x é melhor do que fazer 2 vezes e meio. Fazer 1200 aqui, 1250, 1300, ele vai pagar de um jeito ou de outro. Então a gente já começa a tirar valor daqui. Nesse caso eu fiz 1000. E aí os blinds foldaram. Se os blinds chovam a mão, a gente vai abraçar eles. Caso o vilão fold, óbvio. E aí o vilão paga pra ver o flop. No flop bate 9, 4, 7. E aqui é uma mão interessante porque ela é uma situação diferente daquele par de 2, daquelas mãos anteriores. Aquele par de 2 foi aquilo que eu falei. Ele não tem muito valor por mais que ele tenha valor de showdown, ele pode. Qualquer free card que a gente der aqui pro adversário não vai ser bom, ele pode irritar qualquer coisa. Par de 2 não domina nada. Aqui o Wise Valete Suited é uma mão muito melhor para se controlar o pote, para se levar para showdown. Por mais que pareça, que soe um pouco estranho, que pareça, pô, par de 2 é mais forte que Ice Valete. Não, na verdade elas têm a mesma força em valor de showdown. O par de 2 e o Ace Jai ganham das mesmas mãos. E o Ace Jai aqui, esse Ice Valete aqui, nessa situação, ele acaba jogando melhor que o par de 2, porque a gente tem 6 outs para acertar, caso alguma coisa dê errado. O par de 2 ele só tem 2 outs para acertar qualquer mão aí, trincar e tentar alguma coisa. E o nosso Ice Valete Suited tá dominando uma parte do range do nosso adversário. Tá dominando um Vala 8 que ele possa ter, tá dominando um Vala 10, tá dominando um AX. Então aqui a gente, além de controlar o pote com uma mão de valor de showdown, se bate um Valete ou um Ice aqui no turn, no river, a gente pode tirar muita ficha do nosso adversário. E aqui eu dou check, justamente por causa disso, para controlar o pote. Além de que esse board, em tese, já não é o melhor dos boards para se betar. No turn bate um 2 de paus, que é um blank. E o nosso vilão beta em meio pote agora. E colocando naquela linha de que a nossa mão tem valor de showdown e toda aquela situação, o nosso adversário ele pode ter valor aqui. E aí a nossa mão já estaria atrás no flop. Então pela linha que eu optei jogar essa mão, com valor de showdown, eu tenho que dar call aqui para manter o range de blefe do nosso adversário, para manter o range que a gente está dominando. E a gente dá call aqui, no river bate um rei, e o nosso adversário solta a segunda. Quando ele solta a segunda, eu acho que o range dele fica um pouco polarizado, porque eu acredito que normalmente se ele acerta um top pair aqui, um 9, se ele acerta um 7, ele vai ficar com medo desse rei, ele vai na maioria das vezes optar pela linha do check call, em vez de dar a segunda, e normalmente vai tomar call e muitas vezes perdendo. Eu acho que essa linha dele aqui tem muito mais missa de flush draw, que ele foi de check flop, como eu dei check atrás, ele beta turn e tenta comprar o pote no river com esse rei. Tem straight draw no range dele. E tem muito air total também. O fato de eu ter jogado a mão de uma maneira um pouco mais passiva, sem ser agressiva, ele já me coloca numa mão de valor médio, de valor baixo. Então ele acha que dando duas aqui ele pode fazer o fold da mão.
principalmente nesse rei. Então acho que as combinações de mãos aqui que a gente está ganhando são bem maiores que as combinações de mãos que a gente está perdendo. Eu acho que na teoria, eu acho que a única mão aqui que a gente pode estar perdendo é um rei aqui, que ele blefou no turn e acabou acertando no river. E o que a gente está ganhando são todas as combinações de flush draw, todas as combinações de straight draw, todas as combinações de air total. Ainda mais que a gente colocou ele numa categoria de limp, de calling state, então ele pode ser esse cara que gosta de comprar todos os pots, até mesmo pela maneira que ele construiu o stack dele. Então aqui eu tenho que optar pelo call. A size também está bem justa pra gente dar o call. A gente precisa aí de 25% de pot odds, ou seja, a gente tem 3 para 1 para dar esse call. O que isso significa? A gente precisa ganhar esse pot 1 a cada 4 vezes. Então, eu acho que a gente vai ganhar muito mais vezes do que isso. Então a gente tem que dar esse call aqui sempre. E aí o nosso adversário mostra um air total na mão. E aí a gente acaba puxando um pot muito bom. E aí você vê como uma linha é um pouco diferente de se jogar a mão. Provavelmente se a gente c-beta esse flop aqui, ele já ia foldar. A gente opta por uma linha um pouco diferente e acaba extraindo muito mais ficha com o nosso ace high aqui. Vamos para a próxima mão aqui. Aqui um par de 2 em early game. Nosso vilão dá limp. Nosso vilão 2 dá limp behind. E aqui a situação é a seguinte. Eu separei essa mão por causa disso. Aqui eu dei raise com esse par de 2. E essa mão, se eu não me engano, ela é até um pouco antiga porque eu não tenho mais isso no meu jogo. Eu não curto dar raise com par baixo em early game. Por que eu não curto dar raise em par baixo em early game? Porque eu acho muito melhor a gente colocar 50 fichas nesse pote aqui e jogar um pote barato aí em posição e jogar pra trincar mesmo, pra jogar por 7 velas. Ainda mais contra limpas. É perfeito a gente jogar por 7 velas contra limpas, porque eles são jogadores que normalmente quando hitam qualquer coisa, quando ele limpa o Wise 2 dele aqui e bate no... perdão, quando ele limpa o Wise 5 dele aqui e bate no flop As 2 e 8, ele vai jogar o Wise 5 dele como se fosse As e Rei, como se fosse par de As, não vai foldar nunca. Falando assim, via de regra, falando que os limpers são jogadores que tem muito mais dificuldade para escapar dessas situações do que jogadores regulares. Então eu prefiro dar limp behind aqui com esse par de 2 e jogar um pote aí com vários jogadores aí, jogar para trincar. Quando a gente trincar sempre quando a gente entrar num pote contra 4 jogadores, algum deles vai acertar alguma coisa e a gente acaba ganhando muita ficha desses adversários. Então no early game eu prefiro jogar par de 2 de maneira mais defensiva. E nessa mão eu acabei optando em dar raise, nosso vilão da call. E aí no board bate rei, 10 e 2, um board dos sonhos pra gente. Nosso vilão check, a gente c-beta e puxa o pote. Então fica bem isso. A situação é bem essa de jogar, de como jogar esse par de 2. Se a gente dá limp behind ali, a gente iria chamar alguns outros jogadores para a mão. Então alguém ia ter um rei, alguém ia abraçar a gente com um rei, com alguma coisa do tipo. E aí a gente poderia até dobrar o nosso stack e não puxar com uma c-bet normal à mão. E aqui, uma situação que parece ser a mesma, mas não. Aqui já é uma situação diferente. Aqui a gente está no estágio muito avançado do torneio. Esse torneio aqui é o 11 Deep Stack de domingo. Principalmente domingo dá muito jogador iniciante, dá muito jogador amador. E aí o nosso vilão dá limp. Ele tá bem deep, dá limp. E a size que eu gosto de fazer contra o limp não é tão alta. Não precisa ser aí nessa faixa de mais de 3x aí. Mas eu fiz essa size porque a gente está bem deep no torneio. Então acho que já é bom até construir um pote maior para aplicar uma c-bet maior e puxar um pote maior no flop. E aí eu puno limp com o meu par de 3. E aí ele vai dar call. E aqui no flop a gente trinca. E aqui a situação já é bem diferente. O que acontece naquele par de 2? Como é early game, por mais que eu trinque meu par de 2, por mais que o board viesse melhor pra gente fazer slow play do que aquele board rei 10 suited e com o nosso 2 trincado ali, não dá muito pra fazer slow play em early game, porque a gente tem que construir potes. Os potes são muito baratos, os potes são muito pequenos, então a gente tem que tá sempre valor betando pra tentar construir potes maiores e tal.
Aqui, como já é um late game, eu acredito que aqui deve ser a semifinal do 11 Deep Stacks. É, aqui dá sim para fazer slow play com essa mão perfeitamente, ainda mais que existe um metagame um pouco maior, então o nosso vilão pode colocar a gente numa mão de valor médio. Aqui ele dá check e a gente sebeta desculpa. E aí a gente checa a mão aqui atrás. Por quê? Porque a gente está fazendo slow play na mão, a gente quer entrar no metagame contra ele, a gente está trincado. O board não oferece praticamente nenhum risco. Um 9-10 está na broca, um Vala 10 está na broca, mas nada que ofereça muito risco pra gente. Então a gente dá check behind pra tentar deixar o nosso vilão confuso aí da mão que a gente pode ter. Uma mão de valor médio aí. E aí no turn ele dá check. E aí eu faço uma c-bet de um pouco menos de meio pote. E ele dá call. E aí no river eu dobro 8. A gente acerta o full house. E aí ele dá check novamente. E aqui quando ele dá check novamente eu opto em soltar uma bomba. Eu perdi uma street de valor porque eu acabei optando pela linha do slow play. No turn eu acabei betando baixo. Então no river eu gosto de polarizar a mão mesmo, de soltar uma bomba no river. O que vai acontecer? Eu não acho que tenha muita dama no range dele, porque a dama betaria o turn. Mas se tiver 8 no range dele, a gente pode até estaquear ele. Se tiver 9 no range dele, ele vai coçar o dedo para dar um call na gente aí, porque vai ficar muito polarizado. O que a gente pode ter? Por que a gente está valor betando tão alto? E aí se ele tiver até um par menor, às vezes até um ace high, ele pode se forçar aí a querer dar um hero call na gente aí. Então eu acabei fazendo uma size aí alta e assustadora, né? Acabei fazendo 44,999 para botar essa pilha de ficha. Aquela típica bet aí pra tentar assustar o adversário e pra ele pensar isso também, pra ele pensar que eu tô querendo assustar ele e acabar querendo dar um hero call na gente aí. E foi o que ele fez. Ele deu um call e até surpreendeu um par de 4, um parzinho de 4. Eu imaginei até que essas mãos ele poderia até foldar. Mas é isso, minha linha ficou muito polarizada. E aí eu acabei conseguindo puxar um pote muito grande, de 40 Big Blinds, quase 40 Big Blinds com essa linha aqui, com essa mão que eu joguei punindo o limpo. Próxima mão que a gente vem é esse par de ás aqui. E para mostrar aí o outro lado da moeda, o outro range que alguns jogadores limpam. Nosso vilão da limp aqui do MP. O Small Blind, o vilão 2, dá limp atrás. E aí a gente faz 4x, standard, o side, a gente não tem posição. E o nosso vilão volta win e o vilão 2 folda. E aqui é óbvio, eu dei snap call e o vilão apresenta dama-dama. Então eu separei essa mão pra mostrar isso pra vocês também, mostrar o outro lado do range de limp. Tem jogadores que limpam boa parte do range. O Hold'em Manager é até bom pra mostrar isso para os jogadores que utilizam, dá até pra ver melhor pelas stats do Hold'em Manager quem é que limpa por trap, quem é que limpa boa parte do range. Mas isso dá pra ver de olho também. É só pra vocês repararem, assim, olhar o jogador e perceber, pô, é o primeiro limp dele na mesa, então cuidado. Não vai jogar com ele aquela linha de, vou agredir o limp, vou jogar muito pra frente contra ele porque o cara é ruim, o cara é limpador e tal. Não, tem jogador que opta por essa linha do limp por trap. Eu não gosto dessa linha, eu não curto muito ela. Mas tem jogadores que fazem, tem jogadores que dão limp com par de dama, par de rei, par de as pra dar limp raise. Tem jogador que vai pra uma linha até diferente e dá limp raise com todos os pares. Às vezes ele tem par de 4 aqui e vai de limp raise a win. Então é muito variável a linha dos jogadores que limpam. Então eu separei essa mão pra vocês ficarem ligados. É a primeira vez que o jogador dá limp. Não vai com tanta sede ao pote porque você ainda não conseguiu enquadrar ele numa categoria de limp. Na categoria dos caras que limpam por trap, ou dos jogadores que limpam todo o range, ou dos jogadores que limpam só mãos ruins e dão raise com mãos boas. Então a gente tem que ir variando isso e colocando cada jogador numa categoria, fazendo note quando eles derem showdown das mãos, e a gente consegue começar a jogar o jogador sabendo mais ou menos qual range que ele se encontra. E aqui a gente deu um cooler nele. Essa mão mesmo foi pra separar e mostrar como os jogadores dão limp por trap.
Esse aqui é um exemplo diferente, colocando um exemplo de equidade aqui da mão. Uma mão cheia de vilão, repleta de vilão, porque o vilão 1 ele dá limp na mão, o nosso vilão 2 dá limp behind, o Zamalin folda, o nosso terceiro vilão dá limp na mão e o Small Blind completa. Aqui é uma situação para quem não está muito familiarizado aí, para quem não sabe muito bem um range de chove aqui. Aqui o pote ele já tem 690 fichas. A gente tem que considerar que essas nossas 120 fichas que a gente colocou no pote, elas já não são mais nossas. Então o pote tem 690 fichas, uma mão repleta de limpas, e a gente tem 2010 fichas para trás. Esse pote representa cerca de 30%, quase 30%, um pouco mais de 30% do nosso stack. O que isso significa? Quando você segura um dama valete com 1000 fichas aí num blind 50-100, a gente tem 10 big blinds, a gente está ali do cutoff, do botão, a gente normalmente vai querer chovar a mão para puxar aquela blind de 150, o small e o big, mais as 90 fichas do ante, a gente aposta 1000 fichas, a gente chova um nossos 10 big blinds, para ganhar 240 fichas. O que seria isso? Representa mais ou menos 20% do nosso stack. Aqui a gente está numa situação melhor ainda. A gente vai dar um shove aqui de 2010 fichas, são quase 20 big blinds, mas para ganhar um pote que representa 30% do nosso stack. Então aqui a gente tem que dar shove aqui com um range amplo de mãos, e boa parte desses vilões que vão foldar. Se alguém der call vai ser um, e normalmente às vezes ele dá call aí porque ele tem odds para dar o call, e vai dar call aí com par de 4, par de 5, que a gente vai estar flipando essa mão, o que não é ruim, o que é muito bom. A gente vai flipar uma mão, a gente vai ter 50% de chance de ganhar a mão, numa equidade que a gente precisa ter muito menos, porque já tem muito dead money na mesa. Dead money é esse dinheiro que esses jogadores depositam e vão foldar a mão, e o dinheiro vai ficar ali. Então aqui tem que dar o shove, tem que tentar comprar esse pote. E aí o que acontece? Todos os vilões foldam a mão e a gente puxa um pote muito bom aí sem showdown, dando esse shove aí pra cima dos limpas. A outra mão aqui que eu separei foi esse par de 5. Vilão do cutoff limpa. Aqui a gente faz uma size 2 vezes e meia. Por que eu faço uma size 2 vezes e meia? Eu não quero... Eu não acho que a minha mão ela tem muito valor pra gente começar a tirar muito valor pré-flop. Então eu acabo fazendo uma size um pouco mais baixa. Dá pra fazer 900, perfeito. A gente tá bem deep no torneio, então é uma coisa a se reparar. Mas quando os stacks começam a ficar mais apertados, a ideia que eu queria mostrar é que o fato de punir o limp não precisa fazer uma size muito alta para punir ele. O que a gente quer é jogar em posição contra um jogador que a gente tem edge. Jogar o pós-flop em posição contra um jogador que a gente tem edge, de preferência um pote que não seja muito caro. Um pote que seja barato, pra gente ter opções aí de beta flop, ou de fazer alguma linha no turn, ou de alguma linha diferente no river. Então era isso que eu queria mostrar. O small e o big fold na mão, o nosso vilão completa, e aqui ele vai de check, e aqui a gente tem que se betar, pela mesma ideia daquele par de 2, e ele folda a mão, a gente puxa esse pote. A próxima mão que eu separei foi um dama 10 off. A gente está aí mais ou menos aí no middle game, aí, a gente está com quase 30 big blind. A gente está aí nessa fase aí tá precisando muito construir stack aí para chegar nos próximos níveis do torneio de uma maneira mais confortável. Nosso vilão do TG mais um limpa a mão, e o vilão 2 ele faz um raise aí de 3x, e eu tô segurando esse dama 10. Aqui é para já mostrar um pouco mais do metagame do jogo. Aqui quando o vilão limpa, a gente estipula pra gente que o nosso range para punir o limp vai ser o quê? Quando a gente entra aqui mais no middle game, a gente vai punir o limp com pares, a gente vai punir o limp aí com suited connectors, a gente vai punir o limp aí com qualquer suited aí com até 2 gaps, com vala 8 suited, vala 9 suited, AX suited, ou seja, a gente pune o limp com um range muito grande de mãos. Ou seja, o que acontece? Quando você vê um jogador punindo o limp, a gente pode colocar ele num range parecido com esse, com range amplo de mãos. E o limp, na teoria, já vai ser um dead money. Então o que acontece? Aqui eu tenho esse dama 10 off.
Eu tenho dois blocos na mão, minha mão ganha equidade, eu tenho duas brothers, ou seja, a chance do nosso adversário ter uma mão de valor para voltar na gente diminui, porque a gente tem um 10 na mão, a chance dele ter um par de 10, por exemplo, cai pela metade, a chance dele ter um par de dama, por exemplo, cai pela metade, a chance dele ter mãos como Ás e Dama, Ás e 10, que ele poderia chovar a gente, perdem equidade, perdem essa possibilidade, diminui essa possibilidade. Então aqui eu acho que a tribet é muito boa porque a gente está fazendo essa tribet, tem as blinds, tem os antes e tem o limp ainda por cima. Ou seja, tem o dead money do limp. Então aqui a gente faz essa tribet para cima do vilão para tentar comprar esse pote, ou seja, é um spot que a gente acaba achando muito bom para fazer uma tribet aqui com esse dama 10 off. E aí o Big folda, o Limp folda e o vilão que puniu o Limp, o vilão 2 também folda, a gente puxa aí um pote muito bom, com uma tribet aí pra flop, né, achando um spot bom pra jogar. E aqui na próxima mão aconteceu justamente o contrário, aqui a gente vai jogar a mão pra se defender contra isso, o vilão limpa a mão, a gente com Ás e Dama em posição, a gente faz uma raise para 13.200. E só colocando um detalhe, esse aqui é o mesmo torneio daquele 11 Deep Stacks. É aquela mesma mesa que eu puni o Limp com um par de 3. E é o mesmo Limp. Vale ressaltar isso. Ou seja, já começa a rolar um pouco de level aí na mesa. E aí o nosso vilão 2 tribeta a gente. Faz uma size de 27.855 fichas. O Small Fold, o Big Fold e o Limp Folda. Aqui, qual a decisão que a gente tem? Qual é o leque de opções que a gente tem? Primeiro ponto, a gente pode foldar o nosso Ás Dama? Pode, mas eu acho que essa talvez seja a pior linha possível. Ainda mais porque a gente está punindo o Limp. Ainda mais porque eu já tinha punido o Limp antes. Ou seja, o vilão lá do botão, ele tá vendo isso, ele pode estar achando um spot. Ou seja, ele pode estar fazendo a mesma coisa que a gente fez, de estar tribetando a gente aí com Dama 10 off da vida, com Vala 10 off da vida, com Rei Dama, com bastante coisa, e até com Ás X. Ou seja, é ruim aqui foldar, o fold é ruim. E qual seria a ideia da 4bet aqui nessa mão? 4bet nessa mão vai fazer ele foldar tudo que for tribet light dele. Mas o que acontece? A gente está bem deep no torneio, ele tem quase 40 blinds, eu tô mais deep ainda. Então eu acabei optando pela linha do call. O que? Pra que isso? Pra manter o range que a gente está dominando do nosso adversário, pra jogar um post-flop não pra hitar, mas imaginando o range que ele tem, e sem precisar transformar uma mão nossa que é muito forte e que a gente está deep em blefe. Aqui bate um board seco, a gente vai de check e ele c-beta. Das mãos que ele tribeta a gente pré-flop, eu acredito que todo o range vai c-betar esse flop. Todo. Não existe mão aqui que ele vai dar check nesse flop. Isso aqui é o melhor flop do mundo pro nosso adversário c-betar. Então a minha mão tem valor. Eu tenho esse high aqui. E aí eu dou call, eu opto pelo call aqui nessa mão. E começo a cometar ele no torneio. Agora ele tem 96.818 fichas no pote 118.020. Então ele bate uma dama. Nossa mão melhora bastante. Agora a gente só tá perdendo aí para um possível valete dama, que ele possa ter tribetado a gente e acertou o two pair. A gente dá check e ele faz um bet de 36 mil fichas. Aqui a ideia mais ou menos é a seguinte, se eu voltar um win nele, eu acredito que ele vai foldar todo o air que ele tenha, tudo que é blefe que ele possa ter. Então eu acabo preferindo dar call aqui nessa mão. Não que eu vá largar o river, não tem a possibilidade de largar o river. Eu dou o call mesmo pra comitar mais ele ainda com a mão. E é aquilo, provavelmente se ele tiver a dama, ele não iria largar na minha volta nesse turn. Se ele tivesse um valete, provavelmente eu acredito que ele também não largaria, porque ele tá bem comitado. Mas se ele tiver um air total, ele larga. Então aí eu dou uma chance aí no river de bater qualquer coisa no river, acertar aí até um terceiro par e não conseguir mais largar a mão. E no river eu dobro o valete. O valete não é uma carta ruim pra gente, é uma carta boa pra gente. Pelo seguinte ponto, a chance dele ter o valete dama aqui cai drasticamente.
E se ele tem um valete seco, um valete puro aqui, quando a gente dá check no turn, eu acredito que ele tem que dar check behind. Não acho bom ele continuar valor betando o valete dele e batendo a dama no turn. A dama é uma scary card, ele tem que se assustar com essa situação. Então acho que ele tem que checar o turn aqui com o valete. Então aqui eu acho que a gente só está perdendo para uma mão que é bem difícil dele ter, que é o valete dama. E o que acontece nesse river? Eu posso ir de check call? Posso. Mas eu acho que o check call é ruim pelo seguinte ponto. Se ele tiver mãos que a gente está ganhando, ele vai de check behind. E se ele tem um valete, que é a mão aí que a gente está perdendo, a gente vai dar check, ele vai chovar e a gente vai dar call na mão. Então, e se ele tem erro, eu acredito que ele até desliga a mão, porque ele sabe que eu não vou mais foldar um size de 60 mil fichas, não pode de 190 mil. Então eu prefiro chovar o river e deixar a decisão para ele. Eu prefiro fazer aqui... Calma que travou aqui. Prefiro já sair chovando o river e dar a decisão pra ele. Ele que vai ter que dar o hero call dele aí se quiser. E ele acaba dando o call e mostra rei dama off. Uma mão aí que a gente imaginou que a gente estava dominando nosso range. E a gente acaba estaqueando aí nosso adversário numa mão que a gente jogou um as e dama de uma maneira um pouco diferente do standard, do padrão. A próxima mão aqui que a gente joga esse 10 e 7 suited. Nosso vilão limpa do TG. Eu faço aí 3x nele. Ele dá call. No flop bate dama 6 e 2, rainbow. Um board dos sonhos aí pra gente CDtar. Eu faço meio pote. É board dos sonhos porque a gente sempre vai CDtar esse board. Não porque que a nossa mão tenha acertado alguma coisa muito forte. E ele dá call. Quando ele dá call, a nossa mão ganha equidade no turn. Ele pode sim ter a dama. Pode ter acertado a dama. Ele pode ter esse 6 aqui ele pode ter acertado 6, pode ter acertado 2. Pode ter um par de mão aí que não larga pra primeiro. E no turno ele dá check e eu opto em dar o second barrel pra ver se ele folda os pares baixos que ele tem. Par de 6 que ele possa ter, um par de 7 que ele tenha dado que ele tenha dado call aí nesse flop aí. A nossa mão ganhou equidade. A gente tá broca, flush draw e dependendo da mão que ele tenha, se for um par baixo, qualquer 7, qualquer 10 aí vai ser bom pra gente. Então acho que eu já dou essa bet pensando no river. Se bater qualquer carta de copas no river, a gente vai betar por valor. Se bater aí um 9, a gente vai betar por valor. Se bater 10 e check, a gente vai dar check behind por valor de showdown. E se bater algumas mãos aí que a gente errar esse river, a gente pode continuar dar a terceira aí, tentar comprar esse pote. Quais são as mãos boas para dar a terceira? São as scary. São as cartas que assustam aí o board, que assustam aí um par médio que ele possa ter, como valete, como rei, as, essas mãos desse tipo. Então aqui eu dou a segunda e ele dá call, mais ou menos meio pote. E aí no river bate o as de espadas, ele dá check novamente e eu dou a terceira. Dou a terceira, eu faço um pouco mais de meio pote, ou seja, a linha que eu joguei essa mão, uma linha de muito valor. Eu dei raise nele pré-flop, eu CBTei flop, CBTei turn e betei o river. Ou seja, é uma linha de muito valor, fica muito difícil para ele dar call aí com uma mão de valor médio, ele dar call aí com qualquer mão aí que ele possa ter aí. Eu acredito aí que a única mão aí que possa estar pagando a gente aí, vai ser até um call aí difícil, vai ser a dama mesmo. Então eu prefiro dar, eu curto a terceira, eu curto dar o third barrel aqui. E a nossa vilão folda a mão, a gente puxa um pote muito bom, de 6.773 fichas. Olhando aqui que a gente começou a mão com 10.240, a gente vai para 16 mil fichas, ou seja, mais do que um terço do nosso stack que a gente cresce. Numa linha aí, jogando aí de forma agressiva, aí um 10 e 7 suited, punindo o limp, jogando, cebetando esse flop aqui que deve ser cebetado, é um board seco, a gente tem que cebetar sempre. E aí no turn a nossa mão ganha equidade, então não tem essa de ganhando equidade, então vou dar check para ver se irrita. É até uma linha, controlar o pote e tudo mais. Mas se você for pensar por um outro lado e pensar nas cartas que a gente pode dar a terceira, e para isso a gente precisa ter stack e coragem para fazer isso, é bom dar o second barrel,
já pensando no Third Bell, às vezes por valor, às vezes por blefe. Mas se não for para dar o Third Bell, se for para desligar a River, a linha do check turn atrás aqui para tentar hitar a River também é uma linha standard. A gente acaba puxando esse pote aí. E a última mão que eu separei, esse 10 e 8 suitas. Uma fase já bem avançada do torneio. Nosso vilão da Limp. A gente faz 2.5 em cima dele. Pra não construir um pote muito grande e tudo mais. Aquela ideia que eu falei. Construir um pote barato, jogar em posição contra um vilão que a gente tem edge. Ele dá call. Check flop. E aqui a gente vai CBtar esse flop aqui sempre. Primeiro porque o board é seco, a gente tem que CBtar esse board. Segundo que a gente está extraindo aí de mãos que a gente está ganhando, a gente tem valor na nossa mão. E terceiro que a nossa mão ainda tem a cuidado de melhorar turn e river. Então aqui eu CBeto, faço aí mais ou menos 1/3 do pote. Eu acho que não é necessário fazer muito alto a size, porque porque a nossa mão tem valor de showdown, então também não precisa a gente construir um pote muito grande. Mas também não precisa ir dando scare pra... desculpa. Não precisa ir dando free card para adversário. E o nosso vilão dá call nesse flop. No turn bate um valete. Nosso vilão checa. E aqui a situação é diferente. Diferente da mão anterior que a gente jogou aquele 10 e 7 suited. A nossa mão, ela não ganhou equidade. O valete é uma carta que ela é ruim pra gente. O nosso vilão pode ter acertado essa valete. Então eu acho que a gente tem que dar check nesse turn para controlar esse pote. O pote control. E é exatamente isso que a gente faz. A gente dá check nesse turn e no river bate um blank. Bate um 6 no river. E a nosso vilão vai fazer uma size aí de quase meio pote. Quais as mãos que ele pode ter aqui quando ele joga dessa maneira? Ele pode ter o rei. Primeiro ponto. Ele pode ter o rei, ele pode ter limpado aí um rei 10 mais da vida. Ele pode ter o valete. Eu não sei se ele possa ter o valete. Eu acho que o valete ele value beta, assim, pelo meu check, pelo meu check behind no turn. O valete ele pode value betar, mas o valete também pode checar. O que isso acarreta? Metade do range de valete aí que ele tem, ele vai betar, e metade ele vai dar check. Por que isso? Porque a chance dele betar o valete dele é 50% mais ou menos. Tem jogadores que vão dar check com o valete para ir de check call, para controlar o pot, acredito que seja até a maioria. E vão ter jogadores que vão value betar o valete para extrair de mãos menores. Mas eu acho que acaba tendo até mais check com o valete do que bet com o valete. E a outra mão que ele pode ter é Missed Flush Draw, ou um Air Total, que está tentando comprar o pot. Então acho que se a gente colocar na balança aí as mãos que ele tem que a gente está ganhando e as mãos que ele tem que a gente está perdendo, a gente está perdendo aí para alguns reis que ele tenha, que ele vai betar sempre esse river. Os valetes que ele tenha, na minha linha de raciocínio, alguns jogadores vão dar check para controlar o pot, para ir de check call e para abrir o range de bluff do adversário. E alguns jogadores vão value betar para extrair de mãos menores. Então acho que fica aí meio termo. E a gente tem todos os misses de flush draw, que ele pode ter pago o flop aí para ver se hitava e acabou não hitando. E todos os air também, total. Mão que ele paga no flop aí achando que vai construir algum valor. Às vezes o cara cola em station e quer ver como eu jogo. Ele vai tentar me refloatar aqui nessa mão. Refloatar é quando você tenta dar um float fora de posição numa pessoa. É quando você faz justamente essa jogada. Você dá check flop sem posição. O adversário beta. E aí você paga, torcendo para que no turn ele dê check atrás. Você check, ele dê check atrás. E aí no river você tenta comprar o pot. Isso se chama refloat, é quando você flutua o adversário fora de posição. Então acho que existem mais combinações aí de mãos aí que a gente está ganhando do que a gente está perdendo. E aí colocando em equidade, a gente tem que dar um call de 14.500 fichas, num pote de mais de 45 mil fichas. Ou seja, a gente precisa de 24% pot odds, 3 para 1. Ou seja, a cada 4 vezes a gente precisa ganhar uma aí nesse pote. Então, acho que o call é bem justo. E o nosso vilão aqui apresenta dama 9 suitas. Tava aí flush draw na mão, acabou jogando mal. Não curta essa linha que ele jogou essa mão. A gente puxa aí um pote muito grande aí, nessa linha aí de isolar limp. Pessoal, eu terminei aqui
essa minha série de exemplos aqui sobre como isolar limps. Mostrei aí algumas linhas aí de como jogar o post-flop, como jogar cada board, cada textura. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E só fazendo aquele resumo, né? Não é bom você betar 100% dos boards. Sempre é bom analisar a linha o range do vilão e combinar com o board. E ver aí se ele acertou o board, se o board realmente é bom para se betar. E quando a gente pensar em se betar o board, a gente já tem que fazer um plano para a mão. Pensar quais os turns que vão ser bons aí pra gente continuar apostando, quais os turns que a gente vai pisar no freio, e não ir jogando de uma maneira mecânica, e aí o nosso jogo não vai evoluindo, o nosso jogo acaba não ficando criativo, e na verdade é a criatividade que faz a gente ganhar esses bons potes aí, esses potes grandes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido bom proveito aí desse vídeo, e até a próxima aí, um abraço. Valeu, tchau, tchau.